Olá, tudo bem, pessoal? Estamos iniciando mais um episódio do Vida Plena, na qual falaremos muito sobre saúde e saúde em Cristo. Isso é o que mais nós recomendamos aí para você ter uma saúde espiritual e física. Então, hoje estou apresentando o Diego Maradona, um atleta amazonense que reside há 11 anos em Israel e está uma temporada aqui visitando a família, e nós falaremos hoje muito sobre o esporte na qual ele pratica, que é o futebol e o futevôlei, e também a sua experiência aí com Jesus Cristo, porque a partir do momento que ele foi residir em Israel, ele teve essa experiência relacionada com nosso Cristo, e a partir de então a vida dele está sempre direcionada pela palavra das Escrituras. Então apresento meu amigo aqui, Diego Maradona, e pode se apresentar aí para o nosso público e vamos conversar muito sobre a sua trajetória, tanto no esporte quanto essa caminhada com Cristo. Boa noite, sou Diego Maradona, atleta aí profissional de futevôlei e futebol também. Resido já em Israel há 11 anos e é uma satisfação imensa estar aqui no programa Vida Plena, onde vamos poder contar um pouco aí da minha história, um pouco do dia a dia lá em Israel, um pouco da minha história de vida aí com Cristo, toda a minha trajetória desde a infância aqui em Manaus até eu chegar lá na Terra Santa, lá em Israel. Isso, Maradona. Então, nós nos conhecemos aí há muitos anos, através também do esporte, do futevôlei principalmente. Não te conheço muito na área do futebol ainda, né? Mas teremos várias oportunidades. E vamos iniciar a tua carreira aí no mundo do esporte. Desde pequeno, tu pensou em jogar futebol. O que tu conheceu primeiro? O futebol ou o futevôlei? Eu tive o primeiro contato aí, inicialmente, mais com futebol, porque eu tenho alguns familiares, inclusive meu pai, que foi atleta profissional de futebol lá em São Paulo, também em Recife, ele jogou durante muitos anos, foi jogador de futebol de salão profissional. E aí eu sempre andei com muitos amigos também, que inclusive moram aqui, alguns hoje em dia ainda em Manaus. Sempre fui fascinado pelo futebol, tive a oportunidade de ir para os estádios aqui, ver jogos deles, quando jogava no América, no São Raimundo, no Nacional. E aquilo sempre me contagiou, sempre foi um sonho para mim desde de criança, poder estar um dia aí jogando profissionalmente num estádio daquele que eu ficava encantado, maravilhoso. E através também deles que eu, depois, mais pra frente, eu conheci também o futevôlei, me apaixonei e sou adepto desse esporte maravilhoso até hoje. E a pergunta assim que não quer calar, hoje em dia, tu gosta mais de futebol ou de futevôlei? É uma questão aí um pouquinho até engraçada, mas acho que eu tenho gratidão pelo futevôlei, que abriu as portas para mim sair daqui de Manaus para o mundo todo. Viajei praticamente já quase o mundo todo através do futevôlei, e sou grato também aí pelo futevôlei me proporcionar chegar lá em Israel e poder mostrar também o meu trabalho no futebol profissional. Mas eu acho que é aquela paixão ainda de jovem lá dentro. Acho que o futebol é uma coisa diferente. Tá guardado ainda, guardado. Né? Esse mundo aí desse início, tu começou em escolinha, na escola, ou teu pai te direcionava para jogar futebol? Você jogou futsal também? Sim, eu comecei, acho que no futebol, pelo menos na minha infância, tive muitos amigos onde eu morava, aqui no Conjunto de Caparaíba, a gente jogava muito futebol na rua, a gente fazia aquelas travinhas, aquelas brincadeiras. E aí, através lá dessas brincadeiras,
Já tinha algumas pessoas que tinham lado profissional e chegaram no meu pai e falaram um pouco da visão que tinha, que achavam que eu poderia se tornar aí um atleta. Para ser jogador. Sim, aí já me levaram já para algumas escolinhas, que eu comecei, acho que foi no Piolas, jogando campo. E aí com 8 anos de idade já recebi a proposta aí do professor, que é conhecido aqui também de vocês, Júnior Perturbado. Fui atleta dele de futsal, lá no Marta Falcão. E aí foi indo CIEC, Marta Falcão, Palas Atenas, entre muitas outras. E o futebol te ajudou assim a ganhar uma bolsa de estudo? Você, pelo menos, olha, você vai para uma escola ali que o ensino é muito bom e tem a oportunidade de jogar futsal lá. Tu teve essa oportunidade ou tinha que se matricular na escola para poder usufruir do futsal lá? Eu tive alguns anos sim do ensino fundamental e médio, eu era bolsista. Graças a Deus aí que Deus me abençoou no SEIMA, tanto no Palas Atenas, como o próprio lá, um ano, se não me falha a memória, no CIEC também. Eu joguei o futsal lá das categorias de base profissional e fui bolsista integral. E aí, durante alguns anos no ensino fundamental e médio, eu tive essa oportunidade de ser um bolsista e jogar lá o futsal e estudar também no ensino de qualidade aqui no Amazonas. Então futsal aí é a tua base, né? A base é o futsal. E relacionado, por exemplo, ao Amazonas, o estado do Amazonas, a tua família foi uma família cristã, é uma família cristã? Vocês frequentavam alguma denominação, alguma igreja? Se você foi batizado, se você foi apresentado? Qual a tua experiência assim, na infância com Deus? Minha experiência com Deus na infância, acho que o ponto muito forte que eu sempre toco, que eu sempre bato na tecla, é que eu sempre tive muita fé. E da minha família, meu pai, minha mãe, um irmão que eu tenho aqui também em Manaus, só um também, o Davi, a gente sempre buscou, sempre frequentou as igrejas, ali a missa no domingo. Quando eu morei praticamente muitos anos na Icaparaíba, tinha uma igreja conhecida até hoje lá aqui na Belo Horizonte, que tinha as missas durante o domingo. Eu sempre frequentei lá. Depois eu me mudei para o Parque 10 e também tem ali a Igreja Batista, que eu frequentei bastante também no bairro da União. Tem a Nossa Senhora de Lourdes também, que com os amigos meus que eu estudei o ensino médio e fundamental, sempre a gente se reunia nos domingos às 19 horas para estar lá presente na reunião. E eu sempre fui muito presente assim no lado das igrejas, de estar na reunião. Mas o ponto forte mesmo assim do lado espiritual, do lado de estar mais conhecendo a palavra, de estar em Cristo mesmo, eu creio que foi quando foi a ida para Israel. E essa experiência a gente vai comentar muito relacionado a isso, mas também nesse mundo do esporte. Quando tu foi apresentado agora ao futevôlei, porque teve essa transição aí, futsal, teve futebol de campo. Sim. Futebol de campo, para depois vir o futevôlei, né? Sim. Então qual foi essa transição pro futebol de campo? Também foi na infância? Foi na infância, sim. Eu joguei muitos anos aqui categoria de base. Tive alguns anos que eu joguei no Atlético Clipper Clube. Joguei também um ano no São Raimundo. Tive uma passagem curta no Nacional, mas não consegui jogar lá com Zé Galinha, porque no Atlético Clipper Clube não me liberaram. E eu joguei muitos anos, categoria de base, infantil, juvenil, juniores. Aí, graças a Deus, tive alguns títulos no campo. E lá mesmo no CSU do Parque 10, ali onde a gente treinava, naquele campo grande, já sempre tinha ali o futevôlei atrás ali no campo. O pessoal, alguns amigos do Parque 10 jogavam, e até de vez em quando eu chegava um pouco antes do meu treino, ou no meio do treino também eu dava uma escapada, ia ficar ali na grade olhando o futevôlei, brincava um pouco, comecei a me apegar no futevôlei, peguei um gosto aí pelo futevôlei e fui no futevôlei também, creio que uns
14 para 15 anos de idade. Iniciou o futebol. Isso, maravilha. No CSU, né? CSU, aí jogamos juntos lá no CSU também. Jogamos. Né? Isso aí, legal. E hoje em dia, tu tá com quantos anos? Eu tô com 35. 35. Isso. E pretende aí jogar até quantos anos? Acho que, se Deus me permitir essa saúde aí, creio que 45, 50 eu chego fácil. No acompanhamento aí de vocês aí na Vex ainda se torna mais fácil ainda. No profissional. Profissional. Se for para depois, para brincar aí, se Deus me permitir, eu não sei até quando eu vou viver, mas espero aí nos meus 80, 90 ainda tá ali na praia ali, ou às vezes por aqui, brincando com meus amigos aí, pelo menos nem que seja um joguinho ou dois para sair o estresse e para ficar alegre aí como o futebol torna a gente. Maravilhoso. Isso, e treino para essas modalidades, tu especifica muito, por exemplo, hoje em dia tu já tem teu ritmo, um calendário, né? Acho que lá onde tu mora, tu deve ter um calendário. Vou ter etapas do futebol, vou ter etapas do futebol. E como é que tu faz esse teu cronograma? Opa, eu vou assinar aqui um contrato de futebol e vou diminuir aqui a quantidade de futebol. Assim, não, futebol hoje em dia é minha prioridade, da onde eu tenho a minha subsistência. E futebol é como se fosse esporádico, é uma temporada, 1, 2, 3 meses, ou é uma renda extra? Como é que tu faz essa tua programação? Agora, como eu estou já lá em Israel, vai para esse ano agora direto mesmo há 6 anos, como eu já tenho a documentação, dupla nacionalidade e tudo, a gente tem um calendário do futevôlei. Há um ano e meio atrás, eu recebi o convite da federação lá de Israel e devido a eu ter a documentação, eu sou um dos atletas que representa agora o país nos europeus, nos mundiais, juntamente com o Ron Benishai e o Maor Raz, que são os israelenses de lá, são a dupla número 1 lá de Israel, e eu tive essa satisfação de receber o convite. Ainda não firmei um parceiro fixo, mas eu creio que pelo decorrer que eu estou estudando, que eu já tive algumas propostas, eu acho que eu vou jogar com a gente chama lá ele o menino prodígio, que é o Lilos, é um excelente jogador. Eu me vejo me dando muito bem com ele, que assim como eu fui desde novo no meio dos treinamentos, ele também é dedicado, ele quer crescer e acho que vai casar bem essa dupla aí com ele. Hoje em dia, eu trabalho com futevôlei profissional em Israel. Eu dou diariamente aulas. A gente tem o nosso CT lá, eu trabalho dando aulas também. Só que a maioria da parte do ano, hoje em Israel, eu trabalho mais com futebol. Porque o campeonato é mais prolongado, é mais longo do futebol no campo. E o futevôlei agora tem as nossas competições, tipo, todo mês, às vezes tem um mês e meio, tem uma etapa do israelense, eu também jogo. Tem a liga, que foi como eu cheguei em Israel mesmo, que ela dura, no começo ela começou com 6 meses, depois ela caiu para 4 meses, e agora como está mais curta, ela é só 1 mês e meio para 2 meses. Então, o meu cronograma é assim, igual agora. Eu tô aqui nas férias, tô aproveitando minha família, tô fazendo tudo certinho. Mas para o mês que eu já vou voltar, já vai iniciar de novo a temporada do futebol. Já tem 2 times que eu tenho que sentar para conversar, tenho que ver onde eu vou jogar esse ano. Já recebi as 2 propostas, inclusive queria dele já fazer um agradecimento aí também para o nosso amigo aqui em especial, o Le Michel, que tá cuidando aí dessa parte aí dos treinamentos do futebol. Tô lá fazendo um trabalho específico com ele, fico até o dia 29 fazendo esse trabalho específico com ele aí, para quando retornar para Israel, já tá no foco aí do futebol de novo. Então, as tuas férias no Amazonas, e também decorrente de outros problemas lá políticos, de guerra, né? Tu não tá deixando a preparação física aí a desejar, né? Tuas férias é treinando. Sim, eu acho que desde que eu me entendo aí em 2011, quando foi a primeira vez que eu fui mesmo para ficar lá 6 meses, eu acho que eu nunca
cheguei a tirar, como a gente fala, férias, né? No máximo acho que fica aí, sei lá, 2, 3 dias, que é Natal, que é aniversário da minha mãe ali, e Ano Novo, do dia 31 pro dia 1º, mas eu sempre fui muito focado em treinamentos, e toda vez que eu tô aqui em Manaus, eu procuro me cuidar. Lógico que eu procuro descansar um pouco, estar em casa com a minha família, com a minha filha. Diminui o ritmo. Diminui o ritmo, mas tem, tipo assim, tudo tem um cronograma, tudo tem um limite. Eu não deixo a parte física nem cair, não. E é aqui que eu acho que eu ganho nisso, que é a alimentação, dormir certo. Vamos conversar aí como é a alimentação em Israel, essa diferença aí da comida típica amazonense, aí com essa comida lá de fora, que todo mundo fala muito, essa diferença de culinária. Como é que o cara vai manter uma disciplina, né? Aí pra jogar. Vamos falar de jejuar também, o que o israelense segue ali os preceitos da Bíblia, ou ele tem uma forma de ali fazer o jejum e oração, as visitas lá, Muro das Lamentações, tem o caminho, né, que Jesus Cristo fez com a cruz. Sim, foi a Via Dolorosa. Via Dolorosa, sim, né? Então isso daí vamos conversar bastante aí no decorrer do nosso programa. Então, já chamando você que está assistindo aí o podcast com Maradona, aí para seguir a Constante TV, aí seguir, compartilhar, comentar. Isso é muito importante para enriquecer o nosso programa, para a gente cada vez mais falar sobre essas experiências com pessoas que vivem o esporte, vivem a saúde e sabendo que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então a gente cuidando aí da nossa parte espiritual, da nossa parte emocional, da nossa parte física, a caminhada com Cristo com certeza ficará melhor. Então, uma parada para um break aí e assista nossos comerciais e já retornamos aqui com o episódio com o Maradona. Olá pessoal, estamos aí retornando para mais um bloco aí do Vida Plena, aqui com o Diego Maradona, atleta profissional de futebol e futevôlei que reside em Israel e está passando uma temporada de férias aqui no Amazonas para visitar a família e logo retorna às suas atividades do cotidiano. E lembrando a todos para seguir aí a Constante TV, comentar, compartilhar, aí para a gente enriquecer a palavra de Cristo, levando para vocês informações sobre saúde e qualidade de vida. Então, meu amigo Diego Maradona, agora nesse segundo bloco nós vamos falar muito sobre o que encontramos lá em Israel, o que fez com que eu tava jogando um futevôlei no Nordeste, no Sudeste, e recebi um convite e tal, aí tem um campeonato em Israel. Foi jogar lá um campeonato. Recebi um convite, olha, gostei daqui, vou me oferecer para eu ficar por aqui. Como é que aconteceu essa tua história aí com Israel? Manauense aqui, Caboclo Manauara, jogador de futevôlei, já jogou algumas etapas pelo Brasil. Como é que surgiu esse convite? Como é que tu foi parar em Israel? Então, professor, na minha trajetória aí, que eu iniciei no futebol aqui, eu tava de férias no Rio e recebi um convite lá de um amigo do Pará, que é o Hermes Francisco Barbosa Júnior, mais conhecido como Parazinho lá, o Pará, o Coroa. É o Pará, tá que joga na rede do Romário, né? Isso, ele mesmo. Já joguei contra ele. Professor Miguel Habib e o Papel também jogava com o Guigui. Fez essa junção aí, fez a gente sentar, conversar, porque teria uma etapa lá em Salvador e o Pará jogava muitos anos já profissional. Ele jogava nessa época com o Sidinaldo e o Sidinaldo estava lesionado. E eu estava de passagem no Rio
e tive a oportunidade de jogar umas 2, 3 vezes ali na Barra, no posto 3, contra ele e com ele, e a gente se deu muito bem dentro das quadras. E aí esses 2 amigos nossos deu liga, fizeram a junção, a famosa deu liga. Chegou com a gente, fiz a proposta, ele já tinha o patrocínio dele, eu me juntei nessa etapa com ele lá de Salvador, a gente foi, teve uma boa colocação, a gente, se não me engano, ficou entre as 6 primeiras duplas melhores aí do Brasil. Quando eu retornei juntamente com ele para o Rio de Janeiro, na semana depois do campeonato, tem um amigo nosso que é o Meir Zuluf. E ele é israelense, mora muitos anos já no Rio de Janeiro, ali na Barra, no posto 2. E ele se encantou com esse esporte maravilhoso. Ele olha da casa dele pro outro lado da rua, tá ali já o CT do nosso amigo lá, Marcinho. Então ele começou a se encantar com esse esporte. Todo dia de manhã ele tem um hábito de 6 horas da manhã ele acordar, e ele vai dar um mergulho dele lá no mar. E quando ele retornava do mar, ele ficava ali olhando os treinamentos do futevôlei e começou a se encantar com o futevôlei. E como ele é empresário muito forte de alguns segmentos lá em Israel, e ele tinha a conexão tanto com a federação de lá, como com a cerveja Corona, a mexicana. Ele se propôs a levar o futevôlei para Israel. Ele fez uma reunião com a Corona e falou: eu quero fazer esse esporte que é aqui do Brasil, eu quero fazer um campeonato mundial aí em Israel, eu vou me propor a dar todas as passagens para as delegações, juntamente com a Corona, a gente vai buscar aqui fazer um projeto e vamos fazer o primeiro mundial na cidade de Eilat, que é lá onde funciona, que é ali o Mar Vermelho, já da nossa história bíblica aí de Jesus, e é lá em Eilat. E foi em 2009 que a princípio não era para me ter ido para Israel. O Pará jogava com o sobrinho dele, que era o Parazinho. Então o Meir chegou e falou com o Pará: ó, quero que você vá para Israel, para Eilat, a gente vai fazer a competição lá. E eu quero que você vá com seu sobrinho. O Pará, tudo bem. Foi. Até então eu nada, eu só estava de férias no Rio. Não estava nos teus planos. Não estava nos meus planos. E eu só tinha jogado a competição com ele lá em Salvador. E até então não eram meus planos. Mas ele tinha te visto jogar. E eu já tinha jogado a competição com ele em Salvador. E o israelense... E o israelense não sabia. Não te conhecia. Não me conhecia. Aí fez a proposta pro Pará. O Pará foi e ligou pro sobrinho dele. Começou a conversar, explicou a situação, dizendo que esse amigo ia pagar tudo, ia fazer o Mundial. Na primeira resposta que ele deu, ele falou: tio, eu não vou. É muitas horas de voo, eu tenho medo. E, tipo, tava no tempo, acho que tava apaixonado pela uma namoradinha dele lá de João Pessoa, e falou que não tinha interesse em ir. Pará voltou na casa do Meir, falou com o Meir, explicou a situação, falou: ó, posso ir, mas tem que arrumar um meu parceiro. Sobrinho não vai e não sei o que fazer. Foi quando o Meir pegou, deu a carta branca e falou: Pará, então é o seguinte, você tá responsável para resolver isso aí. Você veja um parceiro que você confie, que você sabe que vai jogar, vocês vão representar o Brasil lá, vai ser só uma dupla. Leva a tua dupla. Foi quando o Pará chegou em mim, a gente já tinha feito a competição em Salvador, perguntou se eu tinha passaporte, se eu estava disposto a viajar, eu falei que sim. Ele foi e me deu a proposta. Aceitou de primeira. Não tem dúvida, né, professor? Pô, eu perguntei dele, fiquei já fascinado ali, falei: Pará, para onde, Israel? Lá, Terra Santa, Muro das Lamentações, onde toda a história bíblica, onde Jesus andou, tudo. Ele falou: sim, Maradona, lá mesmo. Falei: na hora, irmão, vamos com tudo. Eu nem perguntei como é que ia funcionar, nem perguntei de nada. Depois que com calma que ele me explicou. Ele falou: ó, só preciso do teu passaporte. Foi quando eu liguei pro meu pai. Tu no Rio de Janeiro. Eu no Rio de Janeiro, entrei em contato com meu pai aqui, expliquei para ele a situação, pedi para ele nos Correios na mesma hora. Ele botou lá o seu Dex 10, no outro dia de manhã o passaporte já estava lá no Rio. Foi quando o Pará me levou lá na casa do Meir e falou: ó, tá aqui, meu parceiro é esse jovem aqui, vou jogar com ele, a gente vai representar no campeonato lá que você vai fazer juntamente com a Corona. Esse que vai me carregar. Que vai jogar junto comigo. E a princípio no começo eu era um jovem, né, só com 19 anos, ia fazer 20 ainda, não tinha muita experiência, mas
já estava ali fazendo alguns campeonatos, rodando aqui o Brasil, e já tinha um pouquinho de experiência, não lógico como hoje em dia, mas ele me proporcionou isso aí, me levou para Israel, e foi quando a gente ficou lá 10 dias em 2009. Eu tive a felicidade aí, graças a Deus, a gente fez uma competição boa, a gente se tornou campeão, e desde aí eu acho que Deus já tinha um propósito na minha vida. Essa sequência, tá de férias no Rio de Janeiro, jogar um circuito, voltar, o parceiro machuca. O parceiro machuca, jogou em Salvador. Sim. Voltou, teve a proposta para Israel, chamou o sobrinho não quis. Foi. Tipo assim, tu tava lá no finalzinho da fila, né? Lá no finalzinho da fila, acho que Deus estava só ali já preparando, falou, calma meu filho, que eu vou te botar aí no caminho e vai dar tudo certo, só basta você ter uma paciência. Aí foi quando tive a proposta aí, agarrei com o residente, a proposta, em 2009 a gente foi, ficamos 10 dias lá, foram 4 dias de competições, a gente jogou. Quando terminou, a gente foi fazer o tour Israel todo, aí foi quando a primeira vez que eu fui conhecer lá Jerusalém, a gente rodou tudo, Muro das Lamentações, Jericó, fomos para Nazaré, depois ele levou a gente lá pro lado da família dele, que é judeu também, que eles são judeus, e me apresentou lá o Mar Morto. Tipo, a gente fez o tour todo, só que curto, não tive muito, porque é muitas coisas para ver, então, assim, pra gente muito ter rápido, com calma, né? Para entender mesmo, precisa no mínimo de 3 semanas para um mês. E ali ficou no dia de ir embora, já arrumando as malas lá no aeroporto, no hotel. Eu fiquei, tipo, acho que como se Deus tivesse botado alguma coisa dentro do meu coração, e eu fiquei com aquele interesse, professor, eu fiquei na minha cabeça. Eu lembro como se fosse hoje, que a gente se despediu dele lá no aeroporto, agradeci a todo mundo, a organização lá do pessoal, e tava eu parar um do lado do outro, na mesma poltrona, e eu só conseguia a minha oração, que eu pedia para Deus, tipo, para que abençoasse o voo, que fosse tudo tranquilo, mas eu lembro como se fosse hoje, passa o filme na minha cabeça. Eu pedi muito a Deus que me desse uma nova oportunidade. De voltar em Israel, de voltar ali na Terra Santa, que ele pudesse me dar uma nova oportunidade de também mostrar um pouco mais com calma o meu trabalho, porque acho que alguma coisa me tocava ali dentro já, que já estava tudo escrito aí. Chamava a tua atenção. Chamava a minha atenção aí, que tava te cutucando. Que já tinha alguma coisa lá no fundo do meu coração, que Deus já estava preparando uma história aí fantástica para mim na Terra Santa. Voltou pro Brasil, sem esperança de nada também, só com o coração cheio. Isso, voltei pro Brasil, continuei minha caminhada aí, treinando aqui sozinho, em Manaus. Aí quando surgiu assim uma... Aí quando foi em 2010, foi o primeiro ano que estourou mesmo a liga. O Pará, que me levou em 2009, ele foi convidado para em 2010, com um amigo nosso de lá, que é o Oshri Cohen, que é um ator muito famoso lá em Israel. Vocês já foram convidados? Ele foi convidado. O Pará foi convidado para jogar essa liga, que já eram 6 meses. E ele foi o primeiro brasileiro a ser convidado para lá. Esse ator pegou o patrocínio daquela marca de moto Aprilia, levou ele ficou os 6 meses lá em Tel Aviv, treinando, jogando com esse amigo nosso, montou também algumas horários de aulas para ele fazer também uma renda extra, e graças a Deus, Deus abençoou, ele foi campeão da Liga de 2010. Quando terminou a Liga de 2010, essa cidade que a gente tinha jogado o Mundial em Eilat, os caras são muito organizados lá. Então eles chegaram no Pará e perguntaram por mim. Cadê aquele jovem que jogou contigo o campeonato aqui em 2009? Tu tem contato dele, assim, assado? Ele falou, tenho sim. Ele falou, então me passa o contato dele, que a gente tem uma proposta dele para ano que vem, a gente vai trazer ele para cá. E aí foi quando... Sem a pretensão de nada. Para jogar sem nada, sem a pretensão de nada. Quando foi setembro ou foi outubro de 2010, eu recebi a ligação do Meir Zuluf. Ele já me dando a proposta. Olha, Maradona, eu queria conversar contigo. Ano que vem, essa liga que o Pará foi ano passado lá, o pessoal de Eilat está interessado em te levar para lá. Quer que tu vá lá trabalhar, tu vai representar a cidade de Eilat lá no campeonato. Fica tranquilo, que eu sei que na época eu não falava nada, nem de inglês, tão menos não sonhava em falar hebraico, nada, só falava o português.
E hoje em dia tu fala hebraico. Graças a Deus, hoje em dia eu falo hebraico, falo inglês fluente, eu consigo conversar bastante espanhol e entendo também um pouco do francês. Rapaz, o homem tá agora, é um poliglota. Isso é muito gratificante, né? E voltou. Voltei em 2011, graças a Deus foi o primeiro ano que eu fui receber a proposta. Eles fizeram tudo da melhor maneira possível para mim, tinha tradutor. Só o torneio. Só o torneio da Liga que eu fui jogar. Só que nesse ano do torneio da Liga, eles fizeram mais 2 campeonatos nessa cidade. Eles fizeram um europeu e eles fizeram também um da gente que é jogador de futevôlei com ex-jogador de futebol. E aí... Jogadores aposentados, isso. Né? Aí eu tive a oportunidade de jogar que as 3 competições. Isso, né? Hoje em dia que é a Liga Nacional que o João dos faz clubes, aí, né? dos clubes. E hoje em dia é um sucesso aí nacional e até mundial. Lá ainda existe? Existe. Ainda na cidade lá, todo ano eles fazem ainda. Eu jogo assim que eu posso. Se não bater no calendário do futebol lá, eu ainda participo. Aí tu participou disso daí. Participei. Terminou o torneio, hora de ir embora. Isso. Terminou o torneio, hora de ir embora. Graças a Deus, nesse primeiro ano que eu fui, 2011, fui campeão do europeu que eles fizeram. Fui campeão desse torneio que era o de carregar com ex-jogador de futebol profissional. E tive a felicidade ainda de ser, no meu primeiro ano que eu fui campeão da Liga. Foi o primeiro título que eu propus a levar para a cidade de Eilat. Quando foi... Eu já mal saí de 2011, já tinha terminado toda a temporada. Eles já, antes de eu voltar para o Brasil, eles já sentaram comigo de novo e já falaram, a gente quer renovar contigo já para o ano que vem, eu sei que agora as portas vão abrir, de certeza tu vai receber mais propostas das pessoas, das empresas em Tel Aviv e coisa. A gente, com gratidão, quer te oferecer um novo contrato, já para deixar tudo certo, para tu ter a consciência que tu só vai para o Brasil de férias, mas tu já tem um 2012 seguro aqui. E aí, graças a Deus... Para ficar uma temporada. Para ficar novamente os 6 meses. Graças a Deus eu já saí de lá, fiz um bom trabalho em 2011. Mas veio embora pro Brasil. Vim embora pro Brasil, que eu morava aqui em Manaus. Mas eu já vim com pré-contato assinado para 2012, já deixei tudo já agendadinho lá direitinho. A mesma casa, a mesma academia, o mesmo personal, o mesmo parceiro também eu joguei. E aí, graças a Deus, tive a felicidade também de 2012 retornar para 6 meses. Fui campeão novamente. E concretizou aquela tua incomodação que tu tinha. Sim. Da oportunidade. Ficou feliz de imediato. Eu acho que eu fiquei feliz mesmo de imediato quando eu recebi a proposta no final de 2010. Porque eu fui em 2009 para jogar, primeira vez os 10 dias. E 2010 para voltar. 2010 para voltar não tive a oportunidade, quem teve foi o Pará. E quando foi em meados de outubro, eu recebi a proposta de 2010 para 2011 retornar. Então ali, eu acho que... A oportunidade chegou. A minha oportunidade chegou, acho que Deus aí escutou minhas orações. E aí falou, tá aí meu filho, agora é contigo. E hoje em dia, graças a Deus, aí já tô nessa caminhada aí, vai fazer 11 anos. Uma pergunta com tudo isso, assim, essa experiência de estar no futebol, no futevôlei... E já passar 6 meses, você já começa a conviver o cotidiano daquela cidade. E na tua visão, o que as pessoas fazem para cuidar da saúde lá na cidade ou até no próprio país? As pessoas frequentam academia, as pessoas fazem exercícios ao ar livre. Fora o futevôlei e o futebol, que foi o contexto que tu se inseriu naquele país. Mas uma experiência visual... As pessoas vão muito à academia, as mulheres se cuidam mais do que os homens. Como é que era essa tua visão sobre esse cuidado com a saúde? Assim, às vezes até esteticamente, porque a gente não relaciona muito o povo de Israel, um povo mais cristão, um povo judeu. Eles são mais restritos, mais fechados. Eles gostam de cuidar do corpo, de cultuar o corpo. E depois a gente vai falar sobre essa parte mais do lado espiritual. Mas assim, de imediato, a tua visão nesse lado relacionado à saúde e também às atividades em geral. Posso falar para você assim que de 2011 até 2014, eles sempre, a cidade toda, o país todo, só não Jerusalém, é o único lugar do país que não tem praia.
Então, o país todo tem as orlas com os calçadões, tem as ciclovias, e tem as áreas certinho para fazer os esportes. Tem muitas academias ao ar livre e também as academias normais. Para quem não tem o conhecimento, assim, igual você falou no começo, é porque é um país que é muito religioso e tem o lado judeu, tem o lado católico, tem tudo isso, mas por incrível que pareça, Israel se assemelha muito com o Brasil. Eu vejo desde a primeira vez que eu cheguei lá, tanto homem como mulher, principalmente agora dos últimos de 2014 para cá, mudou muito a área da tecnologia, mudou muito a área de várias formas de exercícios, já entrou aí yoga, entrou meditação, entrou várias coisas. Então é um país que o pessoal se dedica muito na saúde, o pessoal cuida muito não só da parte do corpo, mas como também espiritualmente e mentalmente. Eles têm a rotina deles diariamente ali de acordar cedo antes de ir para o trabalho. Tem uns que vão para academia fazer a sua atividade física, outros vão fazer meditações, outros vão na yoga. Quando a gente está passeando ali na orla ali da praia, é muito gratificante, é muito bonito ver. Tem muitas famílias reunidas juntas ali no próprio calçadão, fazendo suas atividades físicas, pedalando, skate, patins, nas academias ao ar livre. Todo mundo se cuida, se dedica. E com certeza é um país que as pessoas, tanto esteticamente, principalmente as mulheres, se cuidam de uma forma absurda. É absurdo que as mulheres, tem horas que até eu olho assim de fora, fico até meio abismado, mas é o jeito delas mesmo, né? Se cuidam bastante. Então, terminando desse bloco aqui com o Diego Maradona, aí falando muito sobre essa experiência dele em Israel, e iremos para os nossos comerciais. E não esqueçam de seguir a Constante TV, clicar aí, compartilhar, comentar, divulgar aí para os amigos, para a gente sempre estar aí proporcionando saúde e qualidade de vida, sabendo que o corpo é templo do Espírito Santo. Daqui a pouco vamos fazer agora um break e já retornamos para mais uma etapa da nossa conversa com o nosso amigo Diego Maradona. Estou aqui com meu amigo Diego Maradona, conversando sobre saúde, qualidade de vida e Bíblia. O Diego Maradona hoje em dia reside em Israel, aí em média há 11 anos, a história dele. Através do esporte ele foi parar lá em Israel. Então, quando ele tem a oportunidade de vir ao Brasil e morou sempre em Manaus, nós temos essa intimidade de conversarmos. Aí já jogamos juntos profissionalmente futevôlei. Hoje em dia ele é um profissional de futevôlei, profissional de futebol e professor também dessas modalidades lá em Israel. E conversamos aqui nesses episódios que a trajetória dele no esporte, a transição dele, como ele foi parar lá em Israel, e agora nós iremos conversar qual foi esse encontro Maradona com aquela cidade, com aquela cultura diferente, com os costumes diferentes. Como você citou aqui, que as pessoas fazem atividade física, as pessoas cuidam do corpo. E a tua experiência, que na maioria dos conceitos que nós temos, o brasileiro principalmente, o que acontece lá em Israel, que ele tem como se fosse um chamado para a gente se aproximar ali daquele ambiente onde Jesus Cristo nasceu, cresceu, e saber um pouco dessa tua história, como é que foi teu encontro com Cristo quando você estava em Israel, em que momento você foi assim fisgado não só pela cidade, pelo esporte que tu já nos citou, mas tipo assim, aqui as pessoas oram, um amigo me convidou para ir num ambiente de oração,
E eu vou perguntar também lá, tem muitas igrejas, as igrejas têm que serem de lá, ou tem sinagogas, como é que é o povo lá? Existe o catolicismo, o protestantismo lá? Existe algum tipo de igreja? As pessoas convivem em harmonia ou as pessoas têm a sua designação? Queria que tu conseguisse explicar um pouquinho mais de imediato, Maradona, como é que foi teu encontro com Cristo? Essa resposta é para lembrar aqui. Tu já estava lá? Eu estava lá, assim, sempre tive muito desde a infância, minha família e alguns amigos, sempre frequentei a igreja, sempre tive o hábito de ler a Bíblia, sempre procurei buscar a palavra de Deus, e para afirmar mesmo assim um encontro com Cristo, assim, para dar aquele, como a gente chama aqui, o boom. Eu lembro que eu passei, acho que, algumas dificuldades lá, começou a bater um pouco, às vezes, da saudade da família, e também no ano lá, eu tava em competição, eu me machuquei lá, aconteceu algumas coisas assim num caminho aí que eu tava meio triste, e eu lembro que tinha um amigo, que ele é muito amigo meu até hoje, que é o Alisson dos Santos. Ele também chegou em Israel. A trajetória dele no começo também, ele era um rapaz que era um pouco assim esquentado, problemático, e alguns times que ele jogou lá no futebol profissional, ele teve aí nessa transição dele um pouco de dificuldade, mas aí ele também, passando algumas dificuldades que ele passou no começo lá, na área familiar, na área também profissional, ele buscou o caminho aí de Cristo, e ele foi abraçado lá por o pastor Gustavo Boccoli e por outros pastores lá brasileiros, isso. E houve uma mudança imediata nele, ele ficou ali, entregou mesmo a vida para Cristo e se dedicou ali e mudou da água para o vinho. E eu, no momento que eu estava assim de aflição, no momento que eu estava passando alguma dificuldade, eu olhei para ele, lembrei de como foi o começo, eu falei, opa, tem alguma coisa aí que interessante, que eu posso talvez também mudar e pode me ajudar. E aí foi quando eu entrei em contato com ele. Tu foi lá procurar? Eu fui procurá-lo, sim. Já conhecia ele? Já conhecia ele, mas a gente ficou um bom período sem se falar direito, sem sair para as festas, sem fazer nada do que a gente fazia antes. Ele se afastou totalmente de tudo. Porque e ficou, já estava no caminho correto de Cristo. E aí foi quando eu busquei a ele, perguntei o que foi que aconteceu, como ele conseguiu essa transição, o que ele tinha feito, o que ele vinha fazendo. Deu uma de curioso total, foi? E foi quando ele me apresentou, ele falou, irmão, vem, eu vou te apresentar o pastor Gustavo, que foi o que me ajudou, tu senta com ele vai te explicar as coisas, tu só tem que ter força de vontade, tem que ter fé que Deus pode mudar a tua vida da água pro vinho. Vou te falar que não vai ser fácil, porque a gente tem que abrir mão de muitas coisas, mas vai valer a pena. Eu te garanto que vai valer a pena. Mesmo sendo atleta, essas coisas, tu ainda vivia um pouquinho pro mundo, mesmo estando lá. Sim, nunca tive vício com bebida alcoólica, com droga, essas coisas, mas ali no final de semana, uma vez na semana, 2 vezes na semana, eu gostava de dar minha voltinha, ia nas festas ali com alguns amigos. As pessoas ficavam rindo comigo também, porque todo mundo estava bebendo bebida alcoólica e eu ficava ali no meu cantinho. Eu sempre fui meio tímido assim, ficava ali com a minha garrafinha de água mineral. Só gostava de sair um pouco para esparecer, escutar a música ali, estar junto com as amizades ali, passar um pouco e voltava para casa, dormia. No outro dia a vida seguia normal, continuava os compromissos, os treinos, tudo. Mas foi através do Alios que me aproximei de Cristo. Ele me apresentou para o pastor Gustavo Boccoli. E aí a gente através de uma amizade, ele foi me encaminhando aí nesse caminho que é maravilhoso, que graças a Deus aí só vem cada vez mais aí me abençoando na minha vida, e
A tua experiência, assim, por exemplo, a cidade que tu mora não é perto de Jerusalém, é isso? Hoje em dia eu moro 40 minutos de Jerusalém, de carro. E eu sou muito mesmo, no mínimo, durante o mês. Se eu não for lá 2, às vezes até 3 vezes em Jerusalém, eu me sinto, tipo assim, eu fico triste ou alguma coisa, eu sou fascinado por Jerusalém. Tipo assim, tem uma atmosfera diferente, o ambiente. O que eu posso lhe falar, assim, não importa como você esteja, não importa se tu estiver passando alguma tribulação, alguma coisa que tu não esteja ou triste, alguma coisa, eu chegar ali na entrada de Jerusalém, porque tem na ladeira, já tem assim um cemitério antigo, grande, bem já vem, tipo, Deus, já vem ali, o Espírito Santo, já vem tudo ali dentro de mim, e já não sinto mais nada, já fico bem. Então eu tenho muito isso, eu gosto muito de ir lá agradecer, gosto muito de ir lá orar, gosto muito de ir lá no Muro das Lamentações, conversar com Deus. Vou lá também no túmulo de Jesus Cristo, gosto de estar ali no Getsemane, ali no jardim, que é a história bíblica ali, eu me dou muito bem com agora, isso. E frequentando essa amizade com esse pastor, vocês fazem estudo bíblico, tem essa, como a gente fala assim, o povo judeu praticamente usa muito o Velho Testamento. Sim. Né? Lá vocês têm culturalmente em usar mais o Velho Testamento ou o Novo Testamento. Como é que é Jesus assim para o povo lá de Israel? Porque acho que eles vivem muito o judaísmo, né? Sim, a maioria do país, acho que 70%, 80% é judeus. Mas tem... Não acredito ainda na vida de Jesus. Eles acreditam em Jesus, mas para o judaísmo, para o judeu, Jesus não é o Messias. Eles ainda esperam a vinda do Messias. Essa é a única coisa que eles... A diferença que tem do judaísmo para a gente que é cristão, que é católico, a única que eles não acreditam é nisso, que Jesus não é o Messias. Mas eles sabem que tem, tanto na Torá deles, tem lá escrito também, eles sabem de Jesus, eles sabem de... A história tem, fez, sabe de tudo, entendeu? E tipo assim, em Jerusalém também, no país, tem todas as religiões. Principalmente o centro de Jerusalém tem uma bem no meio, que a gente chama lá, tem um coração que é de Jerusalém, que são as 4 pontas, que são as 4 religiões, que são o catolicismo, o judeu, o protestante e os árabes. E não tem, todo mundo vive em harmonia, todo mundo, cada um respeita a sua religião. Lógico que, infelizmente, tem um lado das minorias, né, que gostam do conflito, que existe conflito religioso existe, ainda lá, né? Que tem esse conflito, infelizmente, que é por terra, por religião. E lá a maioria, por exemplo, da Bíblia, nossa é uma Bíblia traduzida, né, em português. Sim. Lá vocês utilizam qual Bíblia? Em inglês, como tu falou que lá você aprende a falar inglês, ou o hebraico é a mais utilizada? Tem alguma Bíblia assim que preserva as escrituras no seu patamar mais da essência, ou tem muita interpretação ali na Bíblia? Como eu falei para você, né, professor, tem todas as religiões têm as suas Bíblias. O judaísmo, ele preserva lá a Bíblia dele, a Torá lá, que é tudo em hebraico mesmo. Lógico que tem muitos judeus que vivem lá no país, que são franceses, que são Inglaterra, no mundo todo. Então, eles buscam também a fazer os estudos nas sinagogas também em inglês, mas a maioria das sinagogas, eles só falam em hebraico. E lê em hebraico. Lá lê em hebraico. Lá tu entende e fala hebraico? Tu consegue ler em hebraico? Eu entendo tudo 100%, falo tudo 100%, mas para ler eu ainda entendo pouca coisa. Agora, nesse ano, quando eu retornar, já falei com o pastor lá, com o bispo, eu quero aí dar esse... Eu tenho aí essa sede de aprender, de né? ler e escrever o 100% do hebraico, porque também a gente tem 4 formas de escrever o hebraico. Então é totalmente diferente, a gente escreve da direita para a esquerda, não tem nada a ver com o nosso alfabeto, é
totalmente diferente as letras, as linguagens. Muito difícil. Muito. Pra ti, assim, a adaptação foi bem mais fácil o inglês do que o hebraico. Sim, no começo foi bem mais fácil no inglês do que o hebraico. Só que como o convívio do dia a dia com as pessoas é hebraico, então eu tinha facilidades com línguas. Então acho que até eu mesmo eu uso pouco inglês lá em Israel. Eu uso mais inglês quando eu estou em competições ou quando eu vou em viagem, alguma coisa assim para a Europa, que eu me comunico mais em inglês. Mas o dia a dia é só hebraico. Isso, e Maradona, essa tua experiência com Cristo, o jogador lá que te encaminhou, nessa caminhada com Cristo, já aceitou Cristo como seu Senhor e Salvador, tu já passou muitas dificuldades, até eu acho que em negar as amizades de ir pra balada ou não. Eu não sei se tu continuou indo pra balada ou não. Não, depois passei ainda um tempo assim no começo, me afastei de algumas amizades, comecei a entender melhor o caminho com Jesus, ali de Deus, comecei a escutar um pouco mais, a estudar mais a Bíblia, fazer as coisas mais corretas e fui seguindo, né, esse meu amigo bastante, que já estava aí nessa caminhada, que mudou o Alisson, segui bastante ele, a gente fazia muita corrente de orações, até hoje em dia a gente se comunica muito. Ele jogou lá durante alguns anos em Israel, depois ele se mudou para a Turquia, mas a gente nunca perdeu contato, sempre estava ali no Instagram, no WhatsApp conversando. Até hoje eu converso muito com ele, quando às vezes tem alguma dificuldade, alguma coisa, ele me liga, precisar de qualquer coisa eu tô aqui, vamos fazer aí nossa corrente de oração. E ele, hoje em dia, eu sou muito grato a ele também, fico muito feliz de ver ele nos projetos aí, lá ajudando pessoas na igreja, e eu pretendo também seguir esse caminho aí. Então, sua caminhada com Cristo, seu coração se sente mais afável? Sim, sou bem mais tranquilo, graças a Deus aí. Tenho muitas alegrias, conquistei muitas coisas em Cristo aí. Sigo também ainda hoje em dia várias reuniões, ainda aqui em Manaus, graças a Deus, desde que eu cheguei, estou conseguindo ir todos os dias lá nas reuniões. Se eu não vou de manhã, eu vou à tarde, se eu não vou à tarde, eu vou à noite, mas eu estou priorizando aí a palavra, tá ali junto de Cristo ali, tá ali junto de Deus ali, obedecendo as coisas, porque eu acho que a gente só tem a ganhar com isso, principalmente eu que mudei minha vida, que já vivi muitas situações lá, e aí depois que fui batizado também lá onde Jesus foi batizado também, tive essa felicidade aí, graças a Deus, no Rio Jordão. O pastor me batizou lá. E tipo assim, é um pouco sem palavras da história que eu construí nessa Terra Santa. Que maravilha, amigo. É muito maravilhoso. Olha essa experiência em ouvir isso. Assim, a gente conviveu uma época que você esteve aqui e é muito gratificante. Acho que naquela época tu já exercia, não, tu já tinha sido encontrado por Cristo e eu ainda nem tanto, né? Então Deus vai colocando pessoas, situações, cidades, países para fazer a obra dele. E isso é maravilhoso. A tua experiência aqui é maravilhosa para o nosso ouvinte, aí para quem está nos assistindo, isso é maravilhoso. Saber o que Cristo faz nas nossas vidas, ele muda situações, a gente aqui ou em qualquer outro lugar do mundo. Então, independente do país, cidade que você está, saber que Cristo está ali sendo o motorista, né? Quem está direcionando a sua vida. E quando a gente une isso à saúde, à qualidade de vida, caminhando com Cristo, é uma coisa muito maravilhosa. Então, Maradona, aqui nosso podcast maravilhoso hoje, muito obrigado, é uma oportunidade única trazer aqui um atleta internacional, aí um amigo pessoal que frequenta os mesmos ambientes que eu frequento e saber que ele também caminha com Cristo. Para mim, para a nossa igreja, para a Igreja Batista de Constantinópolis, para a nossa Constante TV, é uma honra ter uma pessoa assim como você no nosso convívio. E
sempre ali chamando os nossos telespectadores. Agora vamos encerrando nosso podcast com muitos assuntos ainda que a gente poderia conversar, para você fazer umas considerações finais, falar o que você gostaria de falar, e em seguida eu encerro o nosso programa de hoje e nos encontraremos em novos episódios. Desde já só tenho a agradecer o convite feito aí por você. Acho que é uma satisfação enorme estar aqui comigo num ambiente desse maravilhoso aqui na Igreja Batista de Constantinópolis. Desde já agradeço a todos os telespectadores que estão aí acompanhando o podcast. Espero que vocês gostem. Eu acho que, como você falou, ainda tem muitos e muitos assuntos que poderíamos conversar. Quem sabe aí numa próxima vez eu receber outro convite, eu venho com a maior alegria do mundo estar aqui na Vida Plena, no programa. E desde já queria também fazer um agradecimento especial também a Deus, a Jesus, que acho que é o nosso alicerce aí principal do dia a dia, que a gente está aqui com saúde. Foi tudo maravilhoso o programa, que ele nos acompanhe de volta para nossas casas, que ele nos proteja aí, e pode estar aí sempre contando comigo, mesmo estamos aqui presente agora em Manaus, mas aí, como você sabe, eu mesmo do outro lado do mundo, lá em Israel, sempre estamos em contatos. Precisar aí que a gente marque um programa aí fazendo uma live, alguma coisa, estou à disposição. Ótima Fique ideia. tranquilo. E desde já, minha gratidão a todos os telespectadores, a todas as pessoas envolvidas aí também por trás das câmeras, para que esse podcast acontecesse aqui. Meu muito obrigado, professor Éder, e gratidão. Isso, então muito obrigado. Aí terminando mais um programa Vida Plena da Constante TV. Aí agradecendo nosso amigo Diego Maradona e chamando você para se inscrever no nosso canal da Constante TV, acompanhar aí a nossa programação e chamar vocês para assistir os próximos episódios. Mas antes disso, para você poder ser avisado, você precisa se inscrever, aí tocar no sininho, aí quando tiver um episódio novo, comentar e compartilhar aí nosso programa da Constante TV junto com a nossa programação, e isso vai fazer com que a gente consiga alcançar mais pessoas falando de saúde, qualidade de vida e a nossa base espiritual, que é Jesus Cristo. Então, nos vemos no próximo programa e agradeço aí a Deus, primeiramente, e a todos vocês que nos assistem. Muito obrigado.